Olá, tudo bem? Naquele nosso quadro, né? Cadê? Vou colocar aqui. Desvendando mistérios. Então, nós vamos dar continuidade, né? Às nossas aulas. E nós estamos ainda assim, né? Ali no Barroco, saindo da Idade Média, né? Século XIII, aí século XV. Então, que música que você tocava na época, né? Essa música aqui, coloquei bem suave, ó, vocês vão ouvindo aí. Coloquei de fundo. Geralmente as músicas dessa época eram tocadas nas igrejas e cantada pelos monges, aquele canto gregoriano que todos conhecem, né? E as músicas eram tocadas durante as missas, né? Assim, mais no âmbito religioso. E os monges cantavam também. Nesse período histórico, a música que não era cristã, que não era cantada na igreja, era conhecida como laica, a música laica. E eram tocadas nos castelos, as festas dadas no castelo, nas ruas, nas tavernas. Tavernas eram uma espécie de bar daquela época. E aí, né, por curiosidade, né, também, os instrumentos utilizados aqui e nessa música né, que eles usavam para tocar naquela época. A flauta doce, que já é familiar nossa, né, conhecida, a viela de roda, o alaúde, os tambores, o órgão, que é lá da Idade Média, que até hoje é muito tocado, conhecido também como a flauta, né? E a charamela e o saltério. Então vocês vão ouvindo aí, que é gostoso uma musiquinha, né? E já que tá falando dessa época, então eu queria falar para vocês, né, que é a Idade Média, o trovadorismo e o humanismo. Esses dois estilos de época fazem parte da Idade Média, né? Começou mais ou menos em 1198 e o humanismo começa em 1400 e 1430 por ali. Então, no humanismo já é o antropocentrismo que vigora aí, o homem já sendo o centro das coisas. Aí, para sair desse bloco trovadorismo e humanismo, para entrar já na era clássica, tem um período de transição que se chama renascimento, onde a arte renasce, né? Aí vão dar valorização para a razão, a inteligência, o pensamento do homem. Aí surgem os grandes, Leonardo da Vinci, que eu já falei para vocês, que ele é maravilhoso, era tanta coisa, né? Artista, pesquisador, filósofo, pintor, era músico, entre tantas outras coisas. E ele que fez a famosa Gioconda, né? Aquele quadro dele tão famoso. Então, a Mona Lisa, né, conhecido mais como Mona Lisa. Então, essa parte da efervescência, né, estava tudo a vigor, Michelangelo, né, surge também, que aquelas obras maravilhosas, estatuetas entalhadas no mármore, enfim. Então, surge então o Renascimento com todo vapor. E aí, né, tá acontecendo um monte de coisa, né? Aí logo a gente é descoberta aqui no Brasil, 1500, ainda século XV, né? E daí vai acontecer uma coisa, reparem no meu cachorro que tá lá aprontando. E daí vai acontecer algo assim, uma atitude, um ato muito relevante. Um ato, uma atitude. Alguém, é uma parte um pouco da história, tá? Para a gente entender o contexto e aí para a gente estar bem firmado aí, né? O que está acontecendo aí no início, o alicerce, né? A base. Aí depois nosso entendimento fluirá de uma forma melhor, tá? Por isso que eu vou pegar um pouquinho mais aqui, né? Nessa situação, né? Nesse momento histórico. Artístico, literário, filosófico, histórico mais literário para nós, né? Mas agora aqui é um pouco do contexto histórico. Aí alguém
não está contente com alguma situação, está muito descontente, não está concordando. E alguém que estudou, que foi pesquisar, foi a fundo, baseados em fatos, né? Provas ali. E essa pessoa vai e faz 95 teses. Ela escreve essas 95 teses, todas embasadas e pautadas, né, em verdades. E aí essa pessoa pegou essas teses e colocou na porta assim do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Na realidade esse castelo era um mosteiro, né, um lugar religioso ali na Alemanha mesmo. Pegou, chegou lá e colou, e tá aí, eu desafio quem quiser discutir comigo todos esses tópicos aqui. E isso foi o estopim de um grande acontecimento. Aí isso foi o ato, a atitude, né? Vamos ouvir a música. Aquele clima de igreja, né? Bom, então, o Castelo Sacro Império Germânico, né? Isso foi em 1517, no século XVI. Aí quem que fez isso? Quem? O nome dele é Martinus, ou Martim, ou conhecido mais como Martinho Lutero. Foi ele, Martinus, Martinho ou Martinho Lutero. Ele nasceu em Eilesben, na Alemanha, alemão. Foi o principal líder da reforma protestante. Ele teve uma infância cheia de mitos, bruxas, anjo mau, anjo do bem, né? Foi criado envolto de todo esse misticismo. E apenas com 16 anos ele já vai para a universidade estudar artes, letras, filosofia e leis. Então ele vai para a Universidade de Erfurt, na Alemanha, tá? Aí ele estudou, né? Tudo isso, as línguas também, a linguagem. E quando ele fez 18 anos, a pedido do pai, ele foi estudar direito. Já tinha um conhecimento das leis, né? Aí ele foi para o direito. E com 22 anos, de 16 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, quase 7 anos, né? Ele entrou para o mosteiro agostiniano. Mosteiro, daí vem monge, né? Onde fica clausurado, fica afastado da sociedade, fica meio que preso, né? Recluso, tá? Aí ele vai para o mosteiro agostiniano, isso, agostiniano do nome Agostinho, Aurélio Agostinho de Hipona. Então ele foi conhecido como Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos, filósofos e escritores da Idade Média. Ele influenciou muito a filosofia e o cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo ali do lado ocidental. Ele foi muito respeitado, ele era um ícone, era uma referência, tá? O Agostinho. E ele foi bispo de Roma, lá no norte da África. Ele ficou um tempo lá. Então as concepções dele as concepções e as relações que ele tinha, que ele traçava entre fé e razão, entre a igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Então, uma pessoa respeitável até hoje, né, estudado, tal, tá? Guardem isso, Santo Agostinho. Aí, voltando a falar do Lutero, né, ele entrou, já com todo o conhecimento que ele tinha, entrou então para o mosteiro da faculdade de Erfurt e seguiu uma vida religiosa. Em abril de 1507, gente, ele foi ordenado sacerdote. Então ele passou a ser sacerdote e aí ele ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia. Aí ele estudou teologia, obteve lá o certificado de bacharelado em estudos bíblicos. Logo depois ele passou a lecionar, a ser professor de teologia. Em 1512 ele obteve o título de doutor em teologia. Então veja aí, né, o homem é estudado, né? Respeitável, chegou aí num estágio, numa fase madura, né? Então ele
ele estava sabendo aí, né, o que ele estava fazendo. Ele tem uma frase dele muito conhecida, muito audaciosa, ele vai usar essa palavra, mas ele foi audacioso ao pronunciar essa frase. Escutem, é audacioso assegurar que o líder máximo da igreja possa livrar almas do purgatório. Se ele pode fazer isso, então ele é cruel em não livrá-las todas. Ouviram? Depois volte, reflita, pondera sobre isso. Então vamos ver, né, o porquê que ele fez as 95 teses, por que ele contestou, né? Então, gente, o que ele contestou? Essas 95 teses é contestação das vendas das indulgências. Indulgências. O que é indulgência? Pesquisar também, né, gente? Indulgência é perdão, pena. Então, para a pessoa ser perdoada de seus pecados, ela tinha que dar dinheiro. Ela tinha que dar dinheiro. Eu dou dinheiro para você e aí meus pecados são perdoados. Então, o perdão espiritual dos pecados concedido pelo catolicismo nessa época aí, tá? Então, foi um mecanismo que a igreja criou para obter vantagens econômicas, políticas. Lembrando que era Idade Média, ainda era a época dos feudos, senhores feudais, né? Era a sociedade, era a burguesia, o clero, a nobreza e os súditos, os camponeses, os trabalhadores. Então, eles comerciavam em praças públicas, isso daí, tá? E outra coisa, eles vendiam falsas relíquias. O que eram as falsas relíquias? Eram pedaços de madeiras que eles juravam que eram da cruz de Cristo. E vendiam isso. E só obtendo lucro. Então, as indulgências, o perdão, era vendido e era negociado ali, livremente nas feiras, né? Então, negociando com o pecado. E a igreja arrecadava o capital que precisava. Conta-se que um monge dominicano, porque eram reclusos, né, retirados, ficavam ali naquele lugar, né, nos mosteiros estudando e tal. O nome desse monge era Johann Tetzel. Johann Tetzel. Esse monge, ele chegou perto do Martinho Lutero e ele falava: quando o dinheiro cair na caixinha, o céu estará recebendo a sua alminha. Perto do jovem Lutero. E Lutero ouviu aquilo e ficou enojado com esse comércio. Ele já estava por aqui. E esse abuso começou já no século XIII e estava ali até o século XVI. Então veja, né? Uma vez, mas só que a igreja, ela ficou sabendo disso, a igreja católica ficou sabendo, suas autoridades ficaram sabendo, ela reconheceu a existência desses abusos, né? E ela tomou providência, sim, reuniu o concílio de Latrão em 1215 para tentar corrigir isso. E foi decretado, né, que na dedicação de uma igreja, a indulgência não devia durar mais que um ano. Mais que um ano não poderia durar, isso já seria abuso. E convocou também a Quinta Cruzada. Cruzada, né? A primeira, teve a primeira e já era a quinta. A primeira era geralmente eram os senhores feudais, as pessoas da nobreza, tá? E aqui a quinta já eram os príncipes, que chefiavam essas cruzadas aí. Bom, e aí mais uma medida que a Igreja Católica tomou contra esse abuso que estava acontecendo, que havia chegado no ouvido deles, né? E quando era aniversário de uma igreja, aniversário dela, então a dedicação das indulgências, as ofertas, todas, não deveria ultrapassar a mais de 40 dias. Não poderia. Então a igreja tomou sim providência. Então a mesma restrição foi promulgada pelo Concílio de Ravenna em 1317.
E teve outros registros que durante essa época surgiram documentos forçados, assim, falsos, chamados de indulgências apócrifas. Indulgências de caráter extraordinário teriam sido concedidas com centenas ou mesmo milhares de anos, embora a igreja tenha tomado medida, mas é difícil controlar todo um povo, não é? Sempre alguém burla, sai alguma coisa pela culatra, não é verdade? Mas a igreja aplicou sim o corretivo. Aí aconteceu outra coisa também. A população já estava descontente com os abusos da igreja, a falta de propósito da igreja. Mosteiros e bispados, aquelas construções grandes, ocupavam bastante terras. E aquilo incomodava os camponeses, né? E os superiores religiosos viviam às custas deles, alguns casos, tá? Então, já estavam acontecendo algumas coisas, né? E aí, olha que interessante, na minha pesquisa, um dos professores do Martinho Lutero, ele se chamava John Wycliffe, é um professor da Universidade de Oxford. Gente, estou falando de pessoas cultas, pessoas que estudavam, pesquisavam, não é assim que nem a gente, né? Então esse John Wycliffe nasceu em 1330, morreu em 1384. Imagine, professor da Oxford, uma universidade de renome, né, referência até hoje. Esse professor também, ele desferiu duras críticas ao clero do catolicismo, ainda, né, nesse tempo aí. Ele era pároco também, tá? No condado de Yorkshire, na Inglaterra. Era funcionário do rei inglês, e ele tinha enorme influência sobre o rei, gente. E esse Wycliffe foi contemporâneo dos embates teológicos e filosóficos nominalistas. E ele influenciava grandemente o pensamento moderno, inclusive teológico e o reformista. E ele que fazia a ponte entre o rei e o clero. Então, né, foi um outro ícone aí dessa época, professor de Lutero. Então Martinho Lutero teve como base, ele teve base com esse professor aí, teólogo, esse professor inglês, tá? Nas suas questões e as suas propostas reformistas. Ele se inspirou também no professor. Olha, gente, tá vendo? O discípulo, aluno, vai sempre longe, vai sempre, né, andam mais passos que o professor. Então, o que esse John Wycliffe ele propunha, né, na reforma que ele queria fazer também, sobre a pobreza apostólica, a escritura como única lei da igreja, ou seja, a Sagrada Escritura, a Bíblia, que fosse a única lei, não tivesse consulta de outros objetos de pesquisa, né? Os eleitos são a igreja e não seu líder máximo e a sua cúpula, mas sim todos aqueles que seguem, né? Que seguiam a palavra. E Cristo como cabeça e líder máximo, e não algum outro humano ocupando esse lugar. Então, isso que o John Wycliffe propunha. Que mais? Ele defendia a volta das origens da religião, valorização da fé, a fé, né, a conexão com Deus, que também tivesse ajuda aos pobres, aos mais necessitados, e fim do comércio das indulgências. Como assim? Me dê dinheiro que eu perdoo o seu pecado, né? Então, meio complicado, né, gente? Daí, agora nós vamos para as consequências, né? Lutero, então, escreveu as 95 teses, todas firmadas, né? Todas pautadas, na verdade. Gente, amo taça. Amo. E aí, o que aconteceu, né? Tudo tem uma consequência, né, gente? Para cada ação vai ter uma reação. Tudo na vida é assim, tá? Quais as consequências, então? Lutero, gente, quando foi em 3 de janeiro de 1521,
a autoridade máxima do catolicismo na época era o Papa Leão X. Ele excomunga o Martinho Lutero. Martinho Lutero foi perseguido, as teses dele, mas nisso as teses dele já haviam sido espalhadas por toda a Europa, gente, e resultou na conversão de milhares de pessoas, milhares. Foi um impacto muito grande, aquela época até hoje, tá, gente? Vocês vão entender por que até hoje. E com isso surgiram outros reformadores, como o João Calvino, só que o João Calvino foi na França. O João Calvino, assim, andando lado a lado com o Lutero. A diferença é que ele acreditava na tese, quem é calvinista, né, até hoje, é que da predestinação, quem há de ser salvo, vai ser. Mas sim, ele defendia as boas práticas, a obtenção e retenção do lucro, que a igreja condenava, né, que podia, assim, trabalhando honestamente, guardar seu lucro. E isso foi interessante, né, para os reis, ali, para a Inglaterra, né? E por isso que com isso, com a reforma, toda a Inglaterra foi reformada. O estado da Holanda, gente, se você olhar no mapa tá bem ali atrás, tem a Alemanha, a Holanda é perto, pega assim todo o mar. Por isso que fala Países Baixos ali, porque fica abaixo do nível do mar. Tem cidades que ela foi toda construída assim, com auxílio de diques, para reter um pouco a água, né? Então foi reformada, e essas teses, gente, se espalharam por tudo. Foi assim, uau! Foi um alarde muito grande, tá? Então, foi um clímax, né, do conflito entre duas visões da religião cristã. Foi uma cisão, uma quebra, uma separação, uma das mais importantes do cristianismo, tá? Então, também houve mudança nos Estados Unidos, houve reforma lá também, tá? Guerras civis no século XVI e XVII, e deram então origem, né? E reafirmou esse movimento de contra-reforma. Então, com tudo isso acontecendo, então agora qual é a reação? A igreja vai agora com tudo no movimento. O Martinho fez a reforma protestante, agora vem a igreja com a contra-reforma. Olha a revanche, olha a reação. Lutero, né? O calvinismo, o luteranismo, agora vem a igreja católica com o movimento de contra-reforma. Então essa foi a reação, tá? Aí teve a reunião do concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália, né? Foi o encontro da grande cúpula da igreja católica, né? Contra essa reforma protestante de 1500, que durou, gente, essa reunião em vários estágios aí, de 1545 a 1563. 1563, durou 18 anos esse concílio, dividido em 3 partes aí, tá? Daí surgem, né, foi dividido em 3 partes, daí surgem foi dividido em 3 partes esse concílio, que durou 18 anos, tal, para eles resolverem o que iam fazer, como que seria essa contra-reforma, como que eles iam reagir dentro de tudo isso que estava acontecendo, né? E daí, gente, que surge o Barroco. Olha o nascimento do Barroco, como nasceu o Barroco. Então, o Barroco é uma classe literária para ir fazendo parte da contra-reforma, para ir contra tudo o que aconteceu lá. Surgiu de arte, no campo das artes, do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, toda aquela efervescência, né? O avanço da astronomia, da matemática. Falei para vocês, a primeira universidade surgiu ali no humanismo, né? Já entrando no Renascimento. Então, olha só que foi Barroco. Então, por isso que o Barroco traz aquela linguagem difícil, né? Não é para você entender, você vai olhar para ele e vai ficar encantado. As estátuas que o Aleijadinho aqui no Brasil fez, que eu falei que fica numa igreja mariana, os 12 apóstolos, todas assustadas, com o olho esbugalhadas, as cores de suas roupas, cores fortes, cheio de detalhe, né? As dobrinhas da roupa, assim, né? Bem detalhada, bem feito, bem entalhado. O Aleijadinho, como vocês sabem, ele realmente teve problema, doença, então ele entalhava, né, com os pés, as mãos, diz que ele pegava um canudinho, colocava no pó do ouro e assoprava. Então as imagens são realmente belíssimas, muito bem feitas.
palavras difíceis, né? O homem entra em conflito e é o céu, é o inferno, é o espiritual, é o terreno, é o belo, é o feio, e o homem naquele conflito, né? E aí a Espanha invade Portugal, aí complicou tudo. Então acontece um monte de fatos aí, né, gente? E aí a Igreja Católica foi, né, se defender, né? Aí os dogmas da igreja, eles queriam preservar, não queria perder, né? Aí teve a criação da Companhia de Jesus na Espanha, sem falar das cruzadas, aí que surgiram também, né, gente? As cruzadas, que já tinham algumas, né? E aí foram contra as pessoas, né? Em questionar, investigá-las. Quem era contra os dogmas da Igreja Católica eram mortos, perseguidos, né? A espada. Então foi bem cruel essa parte aí, quem não concordava, sabe? Perseguiram o Martinho Lutero também, o Martinho Lutero fugiu, sabe? E só que assim, Martinho Lutero era um cara inteligente, era um cara que saiu de lá. Olha toda a biografia, a vida, né, acadêmica de Martinho Lutero. E o John Wycliffe, também professor dele. E olha hoje os países da Holanda, olha a Inglaterra, olha os Estados Unidos, quem são até hoje, apesar de alguma deficiência econômica, tanta coisa que vem acontecendo, tal, né? Mas olha, eles ainda são um país de primeiro mundo, né? No topo. Então isso eu queria chamar a atenção de vocês, é muito interessante a gente estudar, ir atrás, não fique também só no que eu estou falando. Alguém falou, não, vai estudar, vai atrás. Vai em busca da verdade, sempre, gente. Vá pesquisar você. Então foi um impacto, né, na Europa. Impacto muito grande. Deixa eu voltar na nossa musiquinha lá, né, gente? A musiquinha é interessante, né? Gostaram da música? Eu sei que vocês gostaram. Quem não gosta da musiquinha, né? Por isso que eu estudo música, gente. Eu amo. Comecei no violino, mas parece que não era aquilo. Aí fui pro violoncelo e estou estudando até hoje, tá, gente? Muito lindo, muito gostoso. Então, né? Então, com todo o âmbito das artes, da ciência na Europa, essa reforma promoveu uma grande transformação, gente, do pensamento religioso. Ela incitou grandes reviravoltas políticas também. Porque aí, né, os reis, né, eles estavam se interessaram pela ideia do Calvino, porque esse negócio de obter lucro, guardar, né, então isso foi interessante para eles, né. Então a conquista da reforma protestante. Então essa divisão realmente aconteceu, tá? Essa divisão da igreja, até hoje, né, gente, até hoje. Então, aí, em 1520, Lutero recebeu uma bula papal, um documento, bula papal, uma ordem para que ele se retratasse. Ou você disse desculpa, com todo o auê que já estava ocasionando, né, gente? Ou você vai ser excomungado, mas ele já estava muito seguro de si, de tudo que estava acontecendo, ele já estava cansado, alguém tinha que se levantar, alguém tinha que fazer alguma coisa. Né? Muitas vezes nós nos acovardamos, mas quando você se cala, você é cúmplice, né? Então é uma situação complicada. Você vai se acovardar até quando diante de uma situação que te traz angústia, que ao seu ver não está correto, né? Então ele agiu. E aí ele recebeu isso, então ele falou que não. E aí o que ele fez? Juntamente com os estudantes, os professores da Universidade de Wittenberg, lá na Alemanha, foram lá com Lutero e queimaram essa carta, essa bula papal, queimaram esse documento em praça pública. Aí foi a certeza mesmo que ele se desvinculou, tá? Aí em seguida, já que ele estava, né, excomungado, ele redigiu 3 tratados. Olha, o cara gostava de escrever, hein, gente? 3 tratados, e aí ele estabeleceu toda a doutrina dele, né, essa reforma protestante. Aí foi o início mesmo da reforma. Os 3 tratados, vão estudar, gente, vão pesquisar. Primeiro, a nobreza cristã da nação alemã. Então ele não escreveu em latim, porque tinha o interesse das pessoas, da cúpula, né, dos dirigentes, que as pessoas não entendessem.
Imagine, gente, um sermão falado em latim. Como que o povo ia entender? Não entendia. Então ele era culto, ele sabia o latim, só que ele fez esses tratados em alemão mesmo, que ele é ali da Alemanha, né? E esse tratado, gente, foi um grito no coração do povo. É conhecido também como um sopro na trombeta da guerra. E então ele, nesse tratado, ele coloca, né, aqui no número 1, a nobreza cristã da nação alemã, três quesitos aí. O primeiro, que a autoridade secular não tinha jurisdição sobre o clero, ou seja, os juízes, as leis da época não tinham autoridade sobre a igreja, não tinha. Ele já está questionando isso. Outro item, 2, que apenas o líder religioso máximo era capaz de explicar a escritura, porque só um. Né? Se eu aprendi a ler, se eu sou letrada, e o Lutero, então, meu Deus, olha a formação do Lutero. Por que só um detinha o conhecimento? Só um poderia ler? Gente, até hoje isso é questionado, né? Vamos e convenhamos. Terceiro, que ninguém, além do próprio líder máximo do catolicismo, né, podia convocar um concílio geral da igreja. Se acontecesse alguma coisa ali dentro da igreja, uma coisa ali do lado religioso, vamos reunir o concílio, vamos reunir, né, fazer uma reunião e tomar decisões. Ninguém poderia convocar esse concílio, ninguém, a não ser a autoridade máxima do catolicismo. Então estava tudo muito preso a uma pessoa só, todos os problemas, todas as questões da religiosidade, tudo estava ligado só a uma pessoa. Então, meio complicado, né? E isso incomodou muito Lutero, por isso que Lutero foi e fez toda essa reforma protestante. Aí ele fala, o 2, segundo tratado, da servidão babilônica da igreja. Por que ser escravo servia assim? A salvação do homem é apenas pela fé. Lutero, né, os tratados do Lutero fala isso, ele afirma na reforma dele. Apenas pela fé. Ele nega todo tipo de autoridade por parte de Roma e exorta a livre interpretação da Sagrada Escritura. Única autoridade existente é a palavra, o verbo que você fez carne, né? Então, olha só o que o Lutero propõe. E o terceiro tratado, né, foram 3, é isso daqui, que a pessoa, ela é livre, o ser humano é livre. O sujeito não está sujeito a ninguém, a pessoa não está sujeita a ninguém. O cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todas, né? Eu sou livre. Por que eu vou ficar clausurada no lugar, presa ali? Que é muito triste, né, gente? Você vai ver bem, é uma cadeia também, né? Então ele se inspirou para falar isso no quê? Em Coríntios, uma carta lá do apóstolo Paulo aos Coríntios, na Sagrada Escritura, capítulo 9, versículo 19. Ele se espelhou nisso. O que Paulo fala aí? Apóstolo Paulo. Porque, sendo livres de todos, eu fiz-me escravo de todos. E adiante, depois ele escreveu para os romanos, né? No livro de Romanos, Sagrada Escritura, capítulo 13, versículo 8. Ele fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então você vai falar: Maria Elza, você me deve. Não te devo nada, literalmente dinheiro, né? Mas eu te devo sim o amor. Eu te devo o amor, tá? Então é isso, por isso que ele falou. Então o ser humano é livre. Logo, a única obra, a única prática que o cristão deveria consistir é isso: gravar em seu ser a palavra, viver Cristo e exercitar-se e fortalecer-se sem cessar nesta fé. Tanto que, gente, o Lutero acabou se casando com uma ex-freira. Teve a vida dele normal, morreu fartos de dias, 60 e poucos anos, assistido por um médico na casa dele, tá? Então aconteceu o quê? Qual é a consequência? Então, ele foi excomungado, né? Foi tido como herege. Aí ele se exilou no castelo de Wartburg por 1 ano
E lá ele fortaleceu os seus ideais, né? Além das suas 95 teses, ele traduziu a Bíblia para o alemão, né, gente, que é a língua dele. Veja, a Alemanha é potência, gente, é considerado como, né, faz parte do G10 lá, né, o grupo de países mais ricos do mundo, né. E aí, gente, eu fiquei sabendo uma coisa também, eu fiquei assim, uau, mas eu achei muito interessante, eu entendi por quê, porque eu também estudo. Ele falou, né, ele foi um antissemita. Gente, presta atenção, essa palavra é muito importante. O que é antissemita? Você é contra Sem, um dos filhos de Noé. Então você é contra a palavra de Deus, você é contra a escritura, você é contra aquilo que Deus colocou, os mandamentos que Deus mandou, o próprio Deus mandou, escreveu lá, os dedos nas pedras lá para Moisés. Então, se quem é antissemita é contra, não acredita, é ateu, tá, entendeu? Então o Martinho, ele foi um antissemita, ele concordou que os judeus fossem perseguidos. Por quê, gente? A gente que estuda sabe, os judeus é povo escolhido de Deus, é menino dos olhos de Deus. O que acontecer, Deus protege eles. Não adianta, eu não tenho culpa, não é eu que quis assim, foi o próprio Deus que escolheu, é história. A base está ali nos judeus. Tanto quem aceita o evangelho, segue a Cristo, é considerado como um novo Israel, né? Um novo Israel. Os israelitas, o povo judeu, que é da tribo de Judá, mas os israelitas, os hebreus, né? Que Moisés liderou. Então, quando Martinho Lutero fez a reforma, poxa, os judeus não acreditaram, não quiseram, não aceitaram. Como assim? Eles sendo o povo escolhido de Deus. Mas o povo judeu, gente, o povo de Israel, sempre foram um povo de dura serviço, rebeldes. Iam atrás de outros deuses, adorar a imagem, tudo que Deus sempre condenou. Sempre condenou, Deus nunca aceitou isso. Tanto que é o primeiro mandamento. Mas eles sempre têm essa inclinação de pecar. Mas quando eles se arrependem, pedem perdão, Deus perdoa. Aí Deus abençoa, abre a janela dos céus. Deus é maravilhoso. Sempre foi assim a história do cristianismo, né? Então, só que Martinho ficou doido. Martinho ficou louco da vida. Então ele foi, né? Ele foi antissemita por causa disso. Ele conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. O povo judeu sendo o próprio escolhido e não aceitando, né, essa reforma, né? Então aí ele ficou muito pé da vida mesmo. Aí numa das escritas de Martinho, então, ele defende que os judeus fossem perseguidos, fossem queimadas as suas sinagogas, as suas escolas judaicas, os seus bens religiosos fossem destruídos. E ainda ele falou assim, uma frase dele, gente, olha só: esses vermes envenenados e venenosos devem ser recrutados para trabalhos forçados e expulsos de uma vez por todas. E o Lutero também, ele pareceu sugerir o assassinato dos judeus ao escrever: temos culpa em não matá-los. Então veja, complicado, né, gente? Muito complicado. Então é isso, tá? Então o surgimento do barroco, isso veio daí, gente. Estava acontecendo tudo isso, tá? Então é conhecido como uma pedra irregular, assim, ó, torta, uma coisa torta. Não é uma coisa assim, ó, plana, uma coisa irregular, torta, tá? É conhecido também como seiscentismo, porque foi em 1601 começou aqui no Brasil. Então, a reforma protestante, liderada pelo monge Martinho Lutero, na Alemanha, e Calvino, na França. E aí veio o movimento de contra-reforma, né? Que foi essa briga que parece que começou aí. Eu não digo para vocês que ela terminou. Não terminou, tá, gente? Quem estuda, quem pesquisa, quem acompanha as coisas, né? Então, agora eu vou dar a definição para vocês de monge, certo? O que é um monge? Até hoje nós vemos monges, né? Não é só o budismo. Monge é uma pessoa devotada à vida monástica e clausural, que fica clausurado, preso, retido, afastado.
e faz parte de uma ordem religiosa. A tradição monástica de mosteiro está presente em várias religiões do planeta, tá? Não somente o budismo, como tem o jainismo, o taoísmo, o lamaísmo, cristianismo, são algumas das que têm seguidores que adotaram essa vida monástica. Olha a música, escutem a música. Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, logo eu já tô, em seguida, vou falar do Padre Vieira, tá bom? Sermão. Falou Padre Vieira, os melhores sermões. Falou em sermão, é Vieira. Sermão e Vieira aí, tá? Estão juntos. Até mais.